Ih, rapaz, será se deu ruim? São Paulo volta atrás em condições de renovação de contrato de Arboleda. Vamos comentar sobre essa situação. Ia falar sobre ex-técnico aí do São Paulo fazendo revelação, vamos comentar sobre Pablo Maia, sobre seleção, tem jogador já voltando pro São Paulo, data FIFA, meu querido. E se muito mais, se é novo, se inscreve no canal, caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like, dê essa moralzinha aí pra gente, belezinha? Tranquilão? Deixa o like, certeza? Então vambora para as notícias do São Paulo. Estúdio pronto aqui, ou quase pronto, né? Tem algumas coisinhas aqui para arrumar ainda, mas tá quase pronto aí. Gostou? Dá o papo reto aí embaixo nos comentários, belezinha? Bom, rapaziada, esse negócio é o seguinte: hoje, segunda-feira, iniciando aí a semana que vem tem São Paulo em campo, e na próxima quinta tem São Paulo e Tajeres estreia na Copa Libertadores, né? Essa aí basicamente é a última, literalmente, semana cheia todinho que o São Paulo vai ter para trabalhar, porque na semana que vem, quinta, já tem jogo aí, belezinha? E ontem, domingo, foi folga do elenco do São Paulo, tá? Foi folga do elenco do São Paulo e hoje, segunda-feira, de reapresentação no CT da Barra Funda, tá? Às 9h30 da manhã tem treino no CT da Barra Funda. De segunda, hoje, até sábado, tem treino todos os dias às 9h30 da manhã, tá? De segunda a sábado, 9h30 aí, todos os dias. Essa vai ser a programação do São Paulo durante essa semana, belezinha? Bom, vamos lá, o negócio é o seguinte, olha só. Ferrarese participa de amistoso contra a Guatemala. A Venezuela empatou amistoso por 0-0 contra a seleção da Guatemala. O jogo foi realizado nos Estados Unidos. Ferrarese jogou os 90 minutos da partida e se reapresentará ao São Paulo na próxima terça-feira, mais conhecido como amanhã, né? Então, amanhã, terça-feira, o Ferrarese se reapresenta ao São Paulo, belezinha? A seleção aí do Ferrarese da Venezuela já jogou os dois amistosos que tinha nessa data FIFA. Arboleda fica no banco e Equador perde para a Itália. O zagueiro São Paulino não saiu do banco de reservas durante o amistoso neste domingo. A Itália venceu o Equador por 2-0. Arboleda deve se reapresentar no CT também na próxima terça-feira. Deve, né? Porque como todo mundo já conhece o Arboleda, ele tem um histórico aí de dar uma atrasada quando ele vai pra seleção, né? Ele vai pra seleção, aí tem que ver que ele fica um dia a mais, 2 dias a mais. O Arboleda tem dessa aí, né? Quando ele vai, às vezes ele dá uma esquecida que ele tem que voltar para se reapresentar ao São Paulo, mas a tendência, aí caso ele não atrase de novo, ele vai se reapresentar aí amanhã, terça-feira, no CT do São Paulo, belezinha? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, olha só. O Rafael, o goleiro do São Paulo, tá servindo nesse momento a seleção brasileira aí. Deu entrevista pro UOL falando sobre a questão do Rogério Ceni, olha só. Rafael não vê sombra de Ceni no São Paulo. O goleiro Rafael, convocado para a seleção brasileira, afirmou que não vê a sombra de Rogério Ceni desde que chegou ao São Paulo e assumiu a posição de titular. Ele falou o seguinte ao UOL, abre aspas: ninguém vai substituir o Rogério Ceni. O que ele foi para o futebol é para o futebol. Ele sempre vai ser. Cada um tem a sua história no futebol. Ninguém vai vir aqui e tentar repetir o que ele fez. O São Paulo vive momentos diferentes, com jogadores diferentes. Quero muito fazer o meu melhor, construir o meu projeto e para mim vai ser surreal contribuir um pouco e ser mais um que contribuiu na história do São Paulo. Como ele e tantos outros que fizeram de forma grandiosa. Ceni, Zete, Valdir Pérez, esses goleiros são insubstituíveis, fecha aspas aí para o Rafael, né, cara? Evidentemente que não vai ter outro Ceni, ninguém vai fazer no mundo, ninguém lá, nem no São Paulo, nem fora vai fazer o que o Rogério Ceni fez, não. É, cara, tipo assim, é basicamente impossível qualquer outro goleiro fazer o que o Ceni fez. O que ele fez é único, é o Rogério e acabou. E, como todo mundo já sabe, né, cara, aí a gente viu aí nos últimos anos, desde que o Ceni aposentou, nos últimos 10 anos aí, vem goleiro, vai mal. Nenhum goleiro consegue se firmar. O que se firmou mais ou menos ali foi o Thiago Volpi, no primeiro ano dele no São Paulo, quando ele veio por empréstimo, tá? Que ele veio por empréstimo, jogou bem, até todo mundo ficava falando, pô, tem que comprar o Volpi, tem que comprar o Volpi, tem que comprar o Volpi. Acabou que o São Paulo comprou, né, cara? Aí em 2020 aí, 21, irmão, aí ele desandou aí a falhar, irmão, e foi ladeira abaixo, né? Mas o Rafael, né,
Ele completou em um ano de São Paulo, que ele, no ano passado, 2023, foi bem, campeão da Copa do Brasil, defesas importantes. Esse ano também já começou muito bem, sendo protagonista de Supercopa, aí indo para a seleção, né? Então, que ele consiga, irmão, evoluir cada vez mais, se firmar de vez no São Paulo. Não que seja só um momento ali, né? Que ele se firme de vez, irmão, até o dia que ele sair do São Paulo, tá bom? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos falar sobre o Ilcinho agora, olha só. Ex-São Paulo, Ilcinho faz sucesso na internet, defende Thiago Carpini e tem planos para ser diretor de futebol. Ele foi revelado pelo Palmeiras, teve sucesso no São Paulo, jogou 6 anos no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, voltou ao tricolor num período curto, passou pelo Inter de Porto Alegre e ficou 6 temporadas no Philadelphia Union da MLS, na principal liga do futebol dos Estados Unidos, onde ele vive até hoje, tá? Na Filadélfia, Ilcinho fez um curso de licença B de treinador e hoje realiza à distância, numa faculdade de Manchester, na Inglaterra, um mestrado para se tornar diretor de futebol, rapaziada. Olha só. Tá aí então, né, já tem esse curso aí que ele tá fazendo de treinador à distância que ele faz e também tem esse curso, esse mestrado, né, como tá aqui na matéria do Globoesporte.com, ele tá fazendo um mestrado para ser diretor, rapaz, diretor esportivo. Já imaginou o Ilcinho diretor do São Paulo? Já imaginou? Hoje é o Belmonte, né, que tá no São Paulo. Já imaginou o Ilcinho ser diretor do São Paulo no Dimo? Já imaginou nisso? Aí, rapaziada, o que acontece? O Ilcinho faz live aí, posta vídeo nas redes sociais dele, cara, eu acompanho, pô, ele é bom pra caramba, entende absurdo de futebol, taticamente, ele é muito bom, gosto bastante de ver as análises dele aí, os pós-jogos que ele faz e tudo mais. E ele é um cara que ele defende o Carpini, né? E evidentemente que ele é super criticado aí por muitos torcedores do São Paulo por defender o Carpini no São Paulo. Olha só, abre aspas pro Ilcinho. Eu perdi muitas visualizações durante as últimas semanas porque eu tentei defender. Não defender, mas tentei mostrar o que acontece com o Carpini, o que ele tentou fazer e tem gente que claramente se incomoda com isso. Perdi muito view porque a galera estava querendo me ver bater no Carpini, mas eu não posso ir contra o que eu acredito, senão fica feio. Uma hora ou outra eu vou me contradizer, então eu fico com o que eu vejo e com o que eu acredito, como o que eu acho certo. Fecha aspas aí para o Ilcinho. E assim, eu também entendo essa questão que ele fala, não é defender. Ele, como eu comentei com vocês, ele faz os pós-jogos do São Paulo, analisa ali, daí ele entende muito da parte tática, né, cara? Ele tenta ali explicar o que o Carpini tentou fazer na parte tática ali com o time, né, cara? Ali com um certo jogador, né, com a linha mais alta, mais baixa, ele entende muito da parte tática, né? Aí a galera pensa que ele fica defendendo aí o Carpini, porque ele explica exatamente o que o Carpini queria fazer, né, qual era a intenção do Carpini, e evidentemente que ele é muito criticado aí nas redes sociais por defender aí o Carpini, né, cara? Mas eu entendo o lado que ele quis falar aí, tá? Bom, rapaziada, vamos avançando aí agora. Vamos comentar com vocês aí, tá? Sobre um comentário, tá? Do empresário aí do Pablo Maia ontem, domingo, tá? O Júnior Pedroso, né? Um dos principais empresários que tem, não só no Brasil como no mundo, né, cara? Porque ele é empresário de um monte de jogador famoso, Pablo Maia, Lucas, Antony, Gabigol, né, cara? Né? Outros também, muitos famosos aí também na Europa, tá? E ele é empresário do Pablo Maia, como a gente comentou, e ontem, domingo, ele fez um post, cara, falando sobre o Pablo Maia, né? Que eu achei meio desnecessário, sabe? Falando o seguinte, ó, Júnior Pedroso, nas redes sociais dele. Pablo Maia nunca circulou entre as prioridades de Cotia, mas foi persistente e corajoso. Superou grandes nomes da base do clube, principalmente os que não entenderam o processo, e conseguiu avançar o tão difícil estágio que é o acesso à equipe principal. Em seguida, ganhou a confiança de treinadores como Rogério Ceni e Dorival Júnior, e foi titular absoluto nesses mais de 2 anos como profissional. A sua convocação e estreia na seleção brasileira principal, como o mesmo professor que o ajudou a evoluir como profissional, mostra que o talento sozinho não se sustenta, mas a persistência com objetivos claros vai te fazer chegar muito longe. Foi o que comentou aí, né, cara, o Júnior Pedroso, empresário do Pablo Maia. Assim, o que acontece? Eu achei meio desnecessário, por quê? Por que ele não fez isso aqui, esse post, por exemplo, quando o Pablo Maia subiu pro time principal do São Paulo? Quando ele virou titular absoluto do São Paulo?
quando ele foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo no ano passado, né? Aí agora que ele foi para a seleção brasileira, ele soltou esse comentário aí. Evidentemente que essa parte que ele nunca foi prioridade de Cotia, isso é um fato. Inclusive o próprio Pablo Maia já confirmou isso. O Alex, que vamos falar sobre ele daqui a pouco, que estava no Sub-20 aí, ele já deu várias entrevistas, falou que quando ele chegou no São Paulo, o Pablo Maia estava numa lista de dispensa do São Paulo. Inclusive quer saber quem que faz essas análises aí, né, cara, de jogadores da base do São Paulo. Dispensaram o Endrick, né, cara, foi vendido aí por um absurdo pro Real Madrid, né, fez gol lá do Brasil contra a Inglaterra, né, cara? O moleque é muito bom. Aí perdemos o Endrick, tá? E por pouco também a gente não perderia o Pablo Maia, porque ele tava numa lista de dispensa. Isso é um fato, né? Ele nunca foi a prioridade. Mas achei meio desnecessário, sabe? Esse comentário dele falar isso agora, nesse momento. Entendi, né? Tem mais de 2 anos que ele é titular aí do São Paulo, né? Foi em 2021 aí, tá? Que ele começou e é até hoje titular do São Paulo. Né? E agora que ele foi para a seleção, fez a estreia dele, botou esse comentário. Achei meio oportunista, sabe? Da parte aí do empresário do Paulo. Mas enfim, o que você achou, meu? Deixa embaixo nos comentários. Apesar, né? A questão, como falei, ele nunca foi realmente prioridade em Cotia. Ele estava no lista de dispensa. A questão é que só não entendi ele falar isso agora. Né? Agora que ele foi para a seleção, o cara já foi campeão, é titular absoluto, mais de 2 anos de principal. Isso agora ele comentou isso aí, tá? Bom, comentamos sobre o Alex, citamos ele aí no caso do Paulo Maia. Olha só, rapaziada. Alex comenta sobre assumir o time principal caso tivesse permanecido no São Paulo. No programa Bola da Vez da ESPN, o André Pirral, apresentador, perguntou a Alex, que foi técnico da base por 2 anos seguidos em Cotia, se ele lamenta de não ter permanecido, já que com a saída do Dorival, com 3 anos, né? Com o Dorival saindo, se tivesse ficado lá ainda, seria 3 anos aí de base. Se ele poderia ter assumido o time principal após ter fechado um ciclo completo no clube, como previa o Muricy Ramalho. O Alex falou o seguinte, abre aspas, olha, com a saída do Dorival, se eu tivesse permanecido, não tenho tanta certeza de que eu seria efetivado. Não tenho uma posição clara sobre isso. Honestamente, fiz 2 anos de base no São Paulo e meu ano termina na Copa São Paulo. Muita gente acha que o ano começa ali, mas ele termina após o torneio. O pessoal entra de férias e depois recomeça. Terminamos o ano fazendo a final do Brasileiro em 21 e fomos montar o time para a Copa São Paulo. E o único que foi vetado foi o Juan. Ele ficou na equipe principal, né? Aí depois, né, ele comenta aí sobre a questão que ele saiu de férias. Aí depois ele falou com o Avaí, que é o clube que ele foi depois, né, o time principal do Avaí. Ele recebeu um convite do Avaí. Diz que recebeu também um convite do Goiás, tá? Aí, né, o São Paulo tentou convencer que o Alex ficasse mais um tempo no São Paulo aí na base, mas ele não quis. Logo depois, como todo mundo sabe, ele foi ser técnico aí do Avaí, onde ele ficou até pouco tempo, né, cara? Depois foi demitido aí. Ele não foi bem lá no time do Avaí, né, cara? Aqui, ó. No meu 2º ano de base, o Muricy me ligou e avisou que o Belete assumiria o Sub-20 no meu lugar, já que eu disse que não queria mais ficar, né? Então tá aí a declaração do Alex. Realmente, ele falou que não tinha uma certeza que ele seria efetivo, até porque não tem como saber, né, cara? O cara tá na base ali, o objetivo do São Paulo era ali formar um técnico, como o Tele formou o Muricy, o próprio Muricy já falou isso, né, cara? Foi o Tele que formou o Muricy, e dessa vez a ideia era essa, o Muricy formar um treinador desde a base e chegar no time principal. Evidentemente que não dá pra garantir que o Alex seria o técnico do São Paulo esse ano, no caso, né, que seria após a saída do Dorival aí. Não dá pra saber, mas se tivesse ficado no São Paulo, seria 3 anos de base, né, 21, 22 e 23, e em 24 ele assumiria o São Paulo aí, né, imagina aqui um cenário como ele comentou. Era uma possibilidade, porque se você for imaginar, cara, o São Paulo foi atrás do Carpini, aí que, sim, ele treina já time principal, né, time profissional, que é o caso do Santo André, Juventude, são times pequenos, né, de interior, mas é time profissional. E o Alex, se você ver o Carpini pro Alex, são 2 grandes apostas, né? Eu acho que existia boas possibilidades do São Paulo efetivar o Alex esse ano, caso ele estivesse no São Paulo ainda, né? Enfim, cara, é complicada essa situação, não dá pra saber exatamente, mas eu acho que era uma possibilidade real, tá, ali, dele ser o técnico do São Paulo nesse ano após o Dorival, até justamente pelo técnico que a gente tem hoje, porque o Carpini também é uma super aposta e muito jovem, né? Ele é um pouco mais experiente aí que o Alex treinou a Água Santa, foi pra final de Paulistão, disputou o título
Aí tava na Série B no ano passado com o Juventude, subiu o Juventude pra Série A esse ano, né, cara? Então, ele tem um pouquinho mais de experiência, mas também, cara, seria também uma super aposta ali, quase do mesmo nível, o Alex com o Carpini, né? Então, visando que o Carpini hoje é técnico do São Paulo, acho que tinha boas possibilidades do São Paulo aí colocar o Alex no time principal. Evidentemente, né, rapaz, que ele tava 2 anos ali no time do São Paulo já de base, apareceu um convite ali do Avaí, evidentemente que ele pulou uma etapa e quis ir pro Avaí depois, né? Evidentemente que ele pulou uma etapa aí, não é à toa que ele não foi bem lá, né, cara? Ele até comentou como foi os bastidores da saída dele do Avaí lá, né, cara? Enfim, ele realmente deu um pulo aí maior do que devia. A verdade é essa, ele devia ter ficado mais um pouco ali no time da base do São Paulo, tá? Agora vamos comentar com vocês sobre o Arboleda, meu querido. Tá aqui informação do Rafael Emiliano, tá? Ele traz a seguinte informação: São Paulo volta atrás de pagar dívidas particulares de Arboleda após repercussão ruim e esfria renovação. O que parecia algo acertado e definido ganhou contornos de novela no São Paulo no decorrer da última semana. A renovação com o zagueiro Arboleda. Após fontes internas do clube do Morumbi e o próprio agente do jogador Pepe Chamorro apontarem que a prorrogação do vínculo do equatoriano de 32 anos, que vai até o final do ano, estava encaminhada. A coisa esfriou consideravelmente. Tá? Aqui que tal, presta atenção. Tudo após a gestão de Júlio Casares ser pressionada nos bastidores por aceitar uma condição imposta por Arboleda. A condição é o clube pagar algumas das suas dívidas particulares, tá? Na última semana, essa semana que teve agora aí, o UOL trouxe uma informação, a gente comentou aqui, né, que é sobre a renovação de contrato do Arboleda, tá? Que uma das condições para renovar o contrato era o São Paulo pagar algumas das dívidas particulares aí do Arboleda, né? O que o UOL não trouxe foi que o Arboleda que impôs essa condição, né? Isso a gente não sabia. O Rafael Emiliano trouxe aqui que foi o Arboleda que impôs essa condição aí. O UOL não trouxe isso, né? E isso, cara, não tem uma repercussão muito boa dentro do São Paulo aí não. Olha só, o valor seria acrescido ao aumento salarial e às luvas que já haviam sido acertadas entre o zagueiro e o São Paulo, mas pegou mal na cúpula são paulina e na base de apoio do presidente no conselho. Há um entendimento de que o Arboleda está usando o São Paulo, tá? Informação que traz aí o Rafael Emiliano, ele propôs essa condição aí, né, cara? Parecia que o São Paulo ele tinha gostado dessa condição, né? Pelo menos foi o que trouxe a matéria do UOL, mas isso não teve uma repercussão muito boa, não. A gente tá falando aqui dessa repercussão que não foi boa lá dentro da diretoria de São Paulo. Isso também não pegou bem em alguns torcedores do São Paulo. Eu vi alguns aí comentando também, se esse negócio do time pagar a dívida de jogador pega, né, cara? Muitas críticas aí em relação a isso, porque o UOL já te traga essa informação nessa semana, como a gente acabou de comentar. Assim, outro ponto que é sempre importante lembrar, né, é que o Rafael Emiliano traz que isso aí congelou, né, cara? Deu uma esfriada aí a renovação após essa repercussão negativa, mas na informação que o UOL tinha trago ali nessa última semana, era de que eles não tinham chegado no acordo ainda, mas o que o Arboleda queria e o que o São Paulo estava disposto a pagar estava próximo ali, né? Então não seria algo tão, né, longevo assim como é o caso do Wellington, por exemplo. O Wellington e São Paulo, irmão, estão bem distantes de um acordo aí. No caso do Arboleda, tá próximo dos valores que um quer pagar e que o Arboleda quer receber, né, cara? Enfim, é uma condição meio estranha realmente, né, cara, do clube pagar dívida pessoal do jogador, não é algo muito comum, né? Evidentemente, eu acho que eu nunca, não me lembro de um jogador aí que aconteceu isso, né, cara, do cara renovar, ou o time contratar o jogador e o clube pagar a dívida aí do jogador, né, cara? Enfim, isso repercutiu mal e deu uma esfriada na renovação de contrato do Arboleda, né, cara? Enfim, as notícias que tinha também de que estava perto, estava encaminhado, mas tem que renovar, acertar isso aí logo, porque daqui a pouco ele pode assinar um pré-contrato aí com qualquer time. Aí daqui a pouco fica levando isso aí, aí daqui a pouco chega aí um shake maluco, um time lá da Arábia, um time do Catar do nada e oferece 3 caminhões de dinheiro para Arboleda e ele vai, e a gente perde o cara. Então tem que renovar com ele aí o mais rápido possível, porque daqui a pouco ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer time, né? Enfim, vamos ver o desenrolar dessa história aí durante a semana, se vamos ter mais novidades. Beleza, meu querido? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto, saudações tricolores.